Então, a partir deste momento, nós teremos o pastor Osmar falando conosco. Boa tarde, pastor Osmar. Muito bem, boa tarde, meus amados e preciosos ouvintes. Nós, mais uma vez, estamos aqui para ajudar todos vocês que desejam saber alguma coisa da palavra de Deus, e dentro daquilo que conseguirmos te ajudar, estamos para isto, para ser uma ajuda para todos vocês. Você que ainda não fez a sua pergunta, pode aproveitar e já fazer a sua pergunta agora. Enquanto a gente vai responder a primeira, você pode fazer uma nova pergunta. Qual é a pergunta que nós temos aí, meu irmão? Pastor, o irmão deseja que o senhor dê um esclarecimento sobre 2 João, capítulo 1, versículos do 9 ao 13. Muito bem. Bom, o que está escrito aqui em 2 João, né? É um capítulo só que tem verso 9 ao 13. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Nós vamos começar por aqui, meus ouvintes, porque todos nós carecemos de um melhor entendimento dentro do que é doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo não é apenas aquela que Jesus ensinou, mas aquela que Jesus mandou os apóstolos ensinarem. Creio que você entende sobre isto. Perseverar na doutrina ou viver contra aquela doutrina. Se você tem a doutrina de Cristo, você tem Deus. Poderíamos ver quais são as doutrinas de Cristo? Você poderia compreendê-las? Porque a doutrina de Cristo não tem complicação. É simples, é fácil para um filho de Deus ter esta doutrina. Você começa pelo batismo, porque a pergunta tem a ver também, né, irmão Norivan, com Mateus 28:19? Eu sei que tem. Mateus 28:19. O irmão Norivan deve estar atendendo algum telefone. Mas tem a ver com Mateus 28:19, que o irmão deseja que a gente venha explanar um pouco sobre isso também. Então, para começar, a doutrina de Cristo. E de ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Primeiro, você tem que saber qual é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, para depois você ir e fazer o batismo. Eu tenho esclarecido que Jesus nunca disse: vocês vão e repitam esta ordem, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele nunca disse. Diz: vocês vão e ensinam as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então você sabe que é um nome só, cobrindo 3 títulos. A Bíblia não diz também: você vai batizar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, como falando 3 nomes. E a Bíblia também não diz em nomes no plural. A Bíblia diz em nome do Pai, singular, e do Filho, e do Espírito Santo. É um nome só, porque é singular. Em nome, Pai, Filho e Espírito Santo tem um nome só.
e este é Senhor Jesus Cristo. Você diz, pastor, eu sei que o Pai é Deus. Bom, mas o nome você não sabe. Por isso é conhecido como Senhor. YHWH. É que é conhecido, Senhor. Mas, quando veio o Filho manifestou, fez conhecido o nome do Pai. O Filho avisou sobre isto, que ele estava fazendo conhecido o nome do Pai. Se você pode conhecer o nome do Pai, como os discípulos conheceram em São João 17, verso 26. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, porque o nome do Pai e do Filho é um só. E lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Para Cristo estar em nós, ele tinha que ser Espírito. E é por isso que ele tinha que vir no Pentecostes. Não a terceira pessoa, é a terceira manifestação de um só Deus. Bom, estamos falando isso, meus ouvintes, porque a pessoa deseja saber a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo começa com unicidade, com batismo, que é a doutrina de Cristo. Isto é o início apenas. A unicidade você vê o Pai no Filho. Se alguém quer ver o Pai separado do Filho, Jesus falou que não existe. E eu creio em Jesus, você não crê? Você não crê no que está escrito na Bíblia? Filipe quis ver o Pai distinto como os pentecostais diz que existe. Então Filipe olhou para Cristo e disse: mostra-nos o Pai, o que nos basta. São João 14, verso 8. Jesus disse: estou. Olha, Filipe estava pedindo para mostrar o Pai. Jesus dizendo: estou, mostrando que ele era o Pai. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus ainda replicou: como é que você fica dizendo, mostra-nos o Pai? Você não crê que o Pai está em mim? E que eu estou no Pai? Olha o verso 10, ele explica isto. Então Cristo estava dando a demonstração para todos nós que o Pai é Espírito e ele só pode ser visto no Filho que é carne. O Filho é a manifestação do Deus invisível. Aquele que não é visto nem no céu nem na terra é visto em Jesus. Quem me vê a mim, vê o Pai. São João 10,30 diz: eu e o Pai somos um. Então aqui está uma parte da doutrina. Como diz São João na sua segunda epístola, o versículo 9: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo é que Cristo e o Pai é um só. Se o outro não persevera nessa doutrina, não tem a Deus. A doutrina de Cristo é que o batismo fosse realizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Este batismo, os discípulos sabiam que o Pai, Filho e Espírito Santo era o Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então não tem mais do que um Deus, não tem mais do que um nome e não tem mais do que uma pessoa na divindade. Você diz: mas pastor, o Espírito Santo é uma pessoa. Sim, só que ele é a pessoa de Cristo. Ele não é uma pessoa separada de Cristo. Ele é a pessoa de Cristo em forma de Espírito na igreja. É por isso que você precisa ter a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo, Jesus nunca diz assim: eu sou um e meu Pai é outro. Você tem algum versículo que Jesus, quando os apóstolos pediram para ele mostrar o Pai, que ele diz: não, eu sou um e o Pai é outro? Não tem. Você sabe que não tem, porque Jesus disse que não existe. Então, essa é a doutrina de Cristo. Se não perseverar na doutrina de Cristo,
então este não tem a Deus. Mas quem persevera na doutrina de Cristo tem tanto pai como filho. Por quê? Porque se você persevera na doutrina que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, você tem tanto pai como filho, como o Espírito Santo, porque pai é Senhor, filho Jesus, Espírito Santo Cristo. Senhor, porque desde o Velho Testamento ele foi apenas conhecido como YHWH. Ninguém sabe o nome. Por isso, no Novo Testamento vem sendo revelado o nome. E Jesus então manifestou o nome do Pai. Então você conhece como um povo gentil, todos nós conhecemos através da própria Bíblia o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo. Cristo é o Espírito Santo, é unção. Não é uma terceira pessoa, mas é a terceira manifestação de Deus. Agora, o verso 10 da segunda epístola de São João, verso 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa. A doutrina que São João está dizendo, se você ler 1 João capítulo 5, verso 20, olha qual doutrina que São João está dizendo. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este Filho Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Marque aí, leia na sua Bíblia, 1 João 5, verso 20. A doutrina que São João está mostrando é que o Filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este Filho, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus. Isso quer dizer, não tem outro Deus além do verdadeiro. Meus amados, não precisa melhor do que isso. Não existe outro além do Filho que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Em outras palavras, São João está dizendo, se vocês recebem um outro que não é o Filho verdadeiro, Deus e vida eterna, se vocês recebem outro que é a segunda pessoa, se vocês recebem outro que é chamado Santíssima Trindade, vocês não têm a vida eterna. Vocês estão prevaricando contra a doutrina de Cristo. Mas se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, os apóstolos não creram em Santíssima Trindade. Você já leu os apóstolos orando em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Você não encontra isso na Bíblia. Então São João está dizendo, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina de que o Filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna, ele diz assim, ó, não o recebais em casa, nem tampouco saudeis. Olha, a Bíblia é forte, meu irmão, minha irmã. Olha o que a Bíblia diz. Você tem que conhecer qual doutrina que São João está dizendo. Alguém vem dizer, então, tem que receber a doutrina de Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não tiveram essa doutrina no batismo. Eles não tiveram. Você olha na Bíblia, Atos 2, 37 e 38, os apóstolos batizaram em nome de Jesus Cristo. Atos 8, 14 a 16, em Samaria, eles foram batizados em nome de Jesus Cristo. Atos 10, 47 e 48, na casa de Cornélio Gentil, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, de 1 a 5, eles haviam sido batizados pelo profeta João Batista antes da morte de Jesus Cristo e não sabiam nada do Espírito Santo. Então, Paulo, visitando eles, e viu que eles não conheciam nada do Espírito Santo, mostrou para eles que
eles precisavam receber o Espírito Santo. Ele diz, mas nós não sabemos nada do Espírito Santo. Paulo perguntou, em que fostes batizados? Então, eles disseram, no batismo de João. Eu quero parar aqui um pouquinho e dizer, o batismo de João seria maior do que o batismo da Católica. O batismo de João seria maior do que o batismo da Assembleia, que é muito boa a igreja. O batismo de João é muito maior do que qualquer denominação. O batismo de João Batista. Então, leia a Bíblia, meu irmão, por favor, leia a Bíblia. Atos 19, de 1 a 5. Então, eles já eram batizados no batismo de João Batista, mas não sabia nada do Espírito Santo. Eles não recebiam o Espírito Santo porque eles precisavam ser batizados corretamente. Porque João batizou antes da morte de Cristo. E quando João batizou era apenas para arrependimento. E eles tinham que serem batizados não só para arrependimento, mas para remissão dos pecados. Tinha que apagar aqueles pecados. E não há remissão sem sangue. E o sangue foi vertido depois. Então, eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, de 1 a 5. Este foi o batismo que você encontra, em que os apóstolos realizaram. E esta é a doutrina. Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, São Paulo diz, nem recebais em casa. Nós ainda, por amor, por dedicação, para ajudar um irmão, ajudar o outro, nós recebemos em casa. Recebemos sim. Nós ainda recebemos em casa essas pessoas. Mas São João foi taxativo em dizer, se alguém vem trazer uma outra doutrina, que não é esta, que o Filho é o verdadeiro Deus, a vida eterna, se alguém traz uma doutrina que o Filho é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não recebais em casa. São João está ensinando isso daqui, gente. Mas eu quero te alertar, nós estamos ainda recebendo as pessoas em casa. Nós conversamos, nós dialogamos, para ver se estas pessoas chegam a entender qual é a doutrina de Cristo. Porque se você não entende, depois não tem jeito de receber em casa. Você vai lutar contra a palavra, vai brigar, vai discutir doutrina. E a Bíblia não é para ser discutida, não. Aqui a Bíblia tem uma só doutrina, é uma só fé. Uma só fé. Agora hoje nós temos, quantas fé tem? A igreja tal, a igreja beltrana, a igreja fulana, a igreja ciclana. Não, a igreja de Deus tem uma só fé, um só batismo. Meu irmão, esse um só batismo, eu sei que é o batismo do Espírito Santo. Mas como que você pode ter um batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo, quando não tem nem na Bíblia, meu irmão? Eu tenho dito para os teólogos, gente boa, que estuda, eu gosto de vocês, mas eu queria que vocês me provassem na Bíblia onde tem um batismo realizado na Bíblia falando Pai, Filho e Espírito Santo. Pelo amor de Deus. Se não tem, por que você é tão teimoso, teimosa em ficar dizendo que esse batismo é verdadeiro? Não tem uma pessoa. Não tem uma pessoa na Bíblia que foi batizada falando Pai, Filho e Espírito Santo. Se você vê que não tem, por que você não vai e procura o batismo que as pessoas foram batizadas na Bíblia? Então nós temos aí 4 batismos, direto para te mostrar, 4, 5 batismos em nome de Jesus Cristo. E a pessoa não quer receber. Agora, essa é a doutrina de Cristo, meu irmão. Jesus deu a chave para Pedro e disse que aquele a quem Pedro abrisse estava aberto. Aquele a quem ele fechasse estava fechado. Agora Pedro abriu no dia de Pentecostes porque o Espírito Santo foi lá. Estava em Pedro, o Espírito Santo estava em Pedro, em Atos 2. Quando eles receberam o Espírito Santo, falaram numa língua que o povo conheceu. Não apenas língua estranha, viu, pentecostais? Aqueles pentecostais lá do princípio, dos dias de Pedro, falaram numa língua que o povo entendeu. Eu creio que tem a língua dos anjos também. Você pode saber que eu creio. Em 1 Coríntios 13, língua dos homens e língua dos anjos. Mas quando o Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes, não foi língua dos anjos, foi língua dos homens. Leia Atos capítulo 2, desde o primeiro versículo,
E essa é a doutrina de Cristo. Viu, meu irmão? Essa é a doutrina de Cristo. Se alguém não vem trazer essa doutrina, São João diz, não recebais em casa. Se alguém chega na sua casa e diz, não, tem 3 pessoas na divindade, São João está dizendo aqui, ó, não receba ele em casa, não. Se alguém chega aí como testemunho de Jeová e diz, olha, tem 2 pessoas na divindade. O pai é mais velho, que é o Jeová, o filho é Jesus mais novo, o Espírito Santo é força ativa. São João está dizendo aqui, ó, não recebais em casa. Eu não bato a porta na cara deles, não. Eu até acho eles um povo muito dedicado. Mas São João está falando aqui, ó. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina de 1 João 5,20, que o Filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O Filho, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se eles vêm e trazem uma doutrina na sua casa, que o Filho é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, São João está dizendo assim, não recebais em casa. Se eles vêm e dizem para você, o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, São João está dizendo aqui, não recebais em casa. Isso é São João, viu? E ele vai mais forte ainda, nem o saudeis. Oh, eles querem ser cumprimentados com a paz de Deus, com a paz do Senhor, com a paz de Jesus Cristo. O outro quer ser cumprimentado com a paz do nome hebraico. Mas eles estão tudo fora da doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo é a mesma ontem, hoje e para sempre. Você não pode mudar essa doutrina. Meu ouvinte, São João está dizendo, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras, que são doutrinas enfermas. Doutrinas enfermas. São Paulo diz, viria o tempo em que não sofreriam a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoariam para si doutores conforme suas próprias concupiscências e afastariam os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Meu irmão, é a Bíblia Sagrada, 2 Timóteo, capítulo 4, para ajudar cada um. Certo? Então, essa doutrina doente, se você aceita uma doutrina de Santíssima Trindade, você está aceitando uma doutrina doente. E São Paulo diz, virá o tempo em que não sofrerão, não aceitarão a sã doutrina. Eles aceitam uma doutrina doente de Santíssima Trindade, de dualidade. Isso é doutrina doente. E São Paulo diz em 2 Timóteo 4, eles não suportariam a sã doutrina. Certo? Está aqui, 2 Timóteo 4, verso 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores que são ensinadores, tanto formais como pentecostais, amontoando para si esses doutores que ensinam conforme suas próprias concupiscências, que são desejos carnais que aprenderam em seus seminários. São João está nos alertando que quem traz uma doutrina que não é a doutrina de Cristo, não é nem para nós recebermos em casa. É tremendo, não é? Tremenda essa doutrina. Irmão Norivan, se estiver me ouvindo, por favor, prepara o hino Amai-vos, para nós ouvir esse hino após a resposta desta pergunta. Amai-vos. Quem canta, você sabe, é Osés de Paula, né? Muito bem. Olha, eu estou terminando aqui já. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Agora você fica sabendo, todos vocês, nós saudamos vocês, nós cumprimentamos vocês. Por quê? Porque nós queremos que vocês cheguem ao entendimento da verdade, da palavra. Você diz, pastor, mas você diz que tem profeta, é doutrina de Cristo? Esta é perfeitamente doutrina de Cristo. Você quer ver? São Mateus capítulo 17, versículo 11, que vocês estão cansados de ouvir
eu fazer essa leitura, mas enquanto você não recebe a luz da mensagem de Deus, da Bíblia Sagrada, eu tenho que continuar lendo a Bíblia para você repetidas vezes. São Mateus 17, verso 11, é doutrina de Jesus. São João disse, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina de Cristo, porque Cristo teve doutrina nos seus dias, teve doutrina com os apóstolos, e Cristo avisou em São Mateus 17, verso 11, e Jesus respondendo disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Aqui está, é uma doutrina de Cristo. Se alguém prega para você que não tem profeta mais, sabe o que você deveria fazer? Você deveria rejeitá-lo, porque foi Jesus que disse em São Mateus capítulo 10, verso 41, ele está informando: quem recebe um profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo receberá galardão de justo. Então por que não tem profeta? Ah, pastor, mas os profetas e a lei duraram até João. É o que eles sempre gostam de ensinar o povo. Os profetas e a lei duraram até João. Muito bem. Esses profetas eram profetas da lei, meu irmão. Agora nós temos os profetas da graça. Jesus Cristo foi o profeta dos profetas na graça, depois de João Batista. Paulo foi profeta aos gentios, Pedro aos judeus, Ágabo foi um profeta em Jerusalém. Por que não tem mais profeta? O povo está precisando da revelação da palavra de Deus. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, a doutrina de Cristo, então não recebais. É o que São João está informando. E Jesus disse, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Quer dizer, João Batista não restaurou nada. Você lê a Bíblia e me mostra o que foi que João Batista restaurou. Ele veio, pregou, o machado está posto na raiz das árvores, daqui a pouco ele sai do ministério, introduz a Jesus Cristo, que é exatamente Malaquias 3, é João Batista, e Malaquias 4 é o Elias dos últimos dias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Meu irmão, grande e terrível dia do Senhor não foi nos dias de João, meu irmão. E olha, Malaquias 4, que antes do grande e terrível dia do Senhor, eu vos enviarei o profeta Elias. Esse Elias agora é o que vem antes da grande tribulação, antes do grande e terrível dia do Senhor. Então, você já pode ver um profeta hoje? Que coisa tremenda quando a gente pode ver o que Deus está fazendo. Deus abençoe, meu ouvinte. Senhor, ajuda, revela, ensina, instrua este povo com esta palavra que nós acabamos de ler para todos e responder esta pergunta deste precioso irmão, que eles possam serem abençoados por ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmão Norivan. Guia-me pelas dunas do deserto, guia-me, sinto teu amor bem perto, guia-me pelas curvas desta vida, guia-me até a terra prometida, guia-me, dá-me forças, eu te preciso, tanto assim, usa-me.
cajado me consola. Onde eu for, o meu cálice transborda. Faz-me ver um manancial de calma. Faz correr águas vivas de minha alma. Guia-me, dá-me força, eu te preciso tanto assim. Usa-me como quiseres, porque tu és parte de mim. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. É a sequência dos versículos que o irmão pediu. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Bom, muito bem, isso daqui, quando fala em segunda epístola de São João, o primeiro versículo diz: o ancião, a senhora eleita e a seus filhos. Isto é, uma igreja eleita que gera filhos eleitos. E aqui no final é de saúda-te os filhos da tua irmã. Que coisa gloriosa. São os filhos eleitos que está saudando a eleita, a igreja eleita. Se você é um eleito, dê esta saudação também. E a gente espera que você, depois de ouvir esta resposta, possa estar conosco no tabernáculo para que, boca a boca, a gente possa falar um pouquinho, né? Como São João está dizendo aqui, ir ter convosco e falar boca a boca para que o nosso gozo seja cumprido. Deus te abençoe. Muito bem. Olha, eu quero continuar avisando vocês aí que a gente tem mais um tempinho para pergunta. Se você desejar, faça a sua pergunta logo e eu vou responder até as 2 horas. Ligue aí para nós, certo? Ligue para nós e nós vamos te atender com muito prazer. Eu falei para vocês agora, respondendo essa pergunta que o irmão fez, sobre os falsos doutores. E aqui está essa resposta, é da igreja de São João. São João foi tão forte que diz: ó, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, você não deve nem receber em casa. É duro, não é? É pesado. A gente ainda recebe com amor, desejando que as pessoas encontrem uma vida melhor e parem de crer dessa forma errada, que venha a crer da maneira certa, que Jesus Cristo é o único Deus, o único Salvador. Deus te abençoe. Alô, pastor? Alô, meus amados irmãos e ouvintes. Irmão Norivan, então tem mais uma pergunta? Vamos ver se a gente consegue ajudar a pessoa. Vamos lá, pastor. A respeito de Lucas, capítulo 16, versículos 16 e 17. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Muito bem. Bom, a pessoa talvez tenha dificuldade porque ela crê no que tem sido ensinado a ela. Dê um bom volume aí, viu, meu irmão? Tem sido ensinado a ela que a lei e os profetas duraram até João e que são profetas que não tem, depois de João não tem mais profeta. Eu queria que a pessoa entendesse que se a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João, e também diz que não, olha, passar ao céu e à terra é mais fácil passar do que cair um tio da lei. Está falando exatamente dos profetas que foram da lei. João foi o último profeta interligando a lei e a graça, porque ele ficou na brecha. João foi um profeta que ficou na brecha. Quando João sai de cena, o profeta dos profetas aí entra em cena, que é o Senhor Jesus Cristo.
Então, a questão de profetas durar até João, todos precisam entender que são profetas da lei. Porque depois de João, tem profetas novamente. A pessoa diz, não, mas não existe mais profeta. Olha, qualquer um de vocês que lê a Bíblia sabe muito bem do que eu estou ensinando para vocês. Eu vou mexer mais uma vez numa coisinha simples, mas que abre o entendimento. Você quer ver? Efésios 4, verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Bom, se profetas e a lei é para durar até João, para que São Paulo ensinou em Efésios 4:11 que Deus tem profetas? Profetas aqui não é aquele que tem um dom carismático. Profetas é o ofício divino. Eu tenho dado um esclarecimento também para as pessoas, porque pensam que porque apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre ofício, aí eles põem que é ofício como um pedreiro, um carpinteiro, um sapateiro, um marceneiro. Não, meu irmão, você está totalmente errado, minha irmã. Não é assim. Aqui é o ofício de Deus. Ofício de Deus. Eu quero que você entenda, é isto, que é o ofício de Deus. Então, quando você lê a Escritura, você vai aprender ofício divino. Divino. E ser um pedreiro, um carpinteiro, um marceneiro, um sapateiro, é um ofício natural. Esse daqui é a Bíblia que está informando de um ofício espiritual. É Deus instruindo através de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Ninguém pode negar isto. Então, meu irmão ou minha irmã que fez a pergunta e pensa que não tem profeta depois de João, enganou. Jesus foi profeta. Qualquer um que estuda a Bíblia sabe que Paulo foi profeta aos gentios, que Pedro foi um profeta aos judeus, que Ágabo foi um profeta em Jerusalém. E não é aquele que tem apenas um dom de profecia na igreja que tem que ser examinado por 2 ou 3 pessoas, que São Paulo ensina isso também. Esse daqui é um ofício divino que tem o assim diz o Senhor direto de Deus. Esse é o ofício de Deus. Então, um profeta não foi somente até João. Até João foi profeta da lei. E não passa de maneira alguma. Pode passar os céus e a terra, mas não vai passar nem um jota, nem um tio da lei. É cumprido, à risca. Você tem que guardar isso. Mas são profetas da lei, meu irmão ou minha irmã. Depois de João Batista, a gente tem aqui profetas da graça. Profetas da graça. Essas escrituras estão nos informando o que os outros não podem nos informar. A igreja não pode te ensinar que tem profeta hoje, porque a igreja não crê em profeta. Agora, o que a igreja de hoje é? Laodiceia, cega, nua, infeliz e não sabe. Apocalipse 3, verso 16. Se a igreja ela é cega, nua, infeliz e não sabe, isso quer dizer que ela não sabe nada de profeta. Se você esperar na igreja, se você esperar na teologia dos homens, para te mostrar profeta na Bíblia, eles vão só te mostrar que não tem profeta. Porque eles são cegos, nus, infelizes e não sabem. Esse é o sistema religioso do dia. Eu não estou falando de uma pessoa. Eu estou falando do sistema religioso que está escrito em Apocalipse, capítulo 3, verso 14 em diante. É o Espírito nos dias de Laodiceia trabalhando na vida do povo. Só pode enxergar profeta quem sai de Laodiceia. Você tem que sair fora dessa era cega, nua, infeliz e não sabe. E entrar no Espírito Santo, na era do Espírito Santo, onde Deus vai te revelar
essas coisas dentro da Bíblia. Então, meu irmão, se eu ficar batendo muito numa tecla, você talvez já tenha aprendido que não tem profeta mais. No dia do juízo, nós vamos encontrar nós dois. Eu vou encontrar com você que eu não te conheço. Eu vou encontrar com você no dia do juízo. E você vai ver o que é. Se você acha que eu estou errado, então lá naquele dia só que nós vamos poder ver. Certo? Porque eu sei que a Bíblia está certa e a Bíblia está dizendo claro, a lei e os profetas duraram até João. Tem mais. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Então, meu irmão, a lei e os profetas duraram até João e eu não sou salvo por profetas da lei. Se vocês são salvos por profeta da lei, o problema é vosso. Mas eu sou salvo pelo profeta da graça, Jesus Cristo, que veio depois de João. E eu tenho a doutrina dos profetas da graça. Paulo, Pedro, são profetas da graça. É a doutrina da Bíblia. É a doutrina do Novo Testamento. É a doutrina do batismo em nome de Jesus Cristo, que é a doutrina da graça. É a doutrina que você vai ver claramente um profeta em Mateus 17:11, é a doutrina da graça. Que mulher não é pregadora, não pode ser pastora, é doutrina da graça. Se você tem uma doutrina que a mulher pode pregar, São João, em sua segunda epístola, no versículo 9, ele diz que se alguém traz essa doutrina, que não é a doutrina que João trouxe, então você não deve nem aceitar, nem receber em casa. Você recebe qualquer doutrina na sua casa? A Bíblia diz que a doutrina você não pode receber qualquer uma, só a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos creram em profetas. Além do mais, se os apóstolos não crescem em profeta, o que faria Paulo? Ele era profeta? O que faria? Você não vê o que Paulo escreveu na Bíblia? Ele escreveu aí quase 13 cartas no Novo Testamento. Ele era profeta. Ele mostra isso na Bíblia, que tem profeta. Efésios 4:11, ele diz que foi Deus que levantou. Se a igreja não crê, tem igreja que não crê em pastor. Mas eu não pertenço à igreja, eu pertenço à Bíblia. Você que fica pertencendo à igreja, você fica aí falando contra pastor também. Tem gente que é assim. Por quê? Porque pertence à igreja. Eu não pertenço à igreja, eu pertenço à Bíblia. A Bíblia, São Paulo, em Efésios 4:11, diz que Deus levantou apóstolos em primeiro lugar, profetas em segundo lugar. Você vai ver isso. Você diz, é uma hierarquia dos homens. Foi Deus que colocou essa hierarquia e que um não manda no outro, não. Viu? Não tem um superior ao outro, não. Você vai ver que todos eles combinam. Mas Deus colocou apóstolo em primeiro lugar, profetas em segundo lugar, evangelista em terceiro lugar, pastor em quarto lugar e mestre em quinto lugar. Foi Deus que colocou. Leia aí, Efésios 4:11. Não é doutrina minha, não. Deus não começou diferente com mestre. Deus começou com apóstolo. E depois diz que tem profetas. Profetas. Você engana pensando que profetas hoje, essa irmã profetiza na Bíblia, que está aí dentro da igreja, profetizando que você vai fazer isso, vai fazer uma viagem, ou vai casar ou não vai casar. Não tem nada a ver. Eu estou falando aqui de ofícios divinos, preordenado no homem por Deus. Preordenado por Deus. Você tem ofício natural que você vai aprender a ser pedreiro, ser carpinteiro, ser marceneiro, ser sapateiro. Você vai aprender. Agora, quando você vê esses ofícios divinos em Efésios 4:11, não é o homem aprendendo, não é o homem ir num seminário e aprender a ser apóstolo, ser profeta, ser evangelista, ser pastor e mestre. Não, senhor. É uma predestinação. Eles já nascem para isto.
Eles não precisam formar em seminário. Eu não sou contra você estudar, mas quando o seu estudo te leva a combater a Bíblia, larga a mão desse estudo. São Paulo jogou tudo fora, o que ele aprendeu com Gamaliel, porque não combinou com a Bíblia quando ele encontrou com a coluna de fogo. E aquilo que vocês aprenderam com as denominações, com o Gamaliel da era, as denominações, esses são os teólogos do dia, são os Gamaliéis do dia. Você aprendeu com ele? Joga tudo fora. E aprende agora com a coluna de fogo, como Paulo aprendeu quando a coluna de fogo barrou ele na estrada de Damasco. Ele aprendeu tudo de novo. E é o que você e eu, nós todos aprendemos com a coluna de fogo. Essa mensagem que eu prego para vocês, ela é uma mensagem vinda da coluna de fogo. Por isso nós não temos medo de explicar essas verdades. É bíblico, gente. O povo precisa. Mas sabe quem vai aceitar? É o eleito. É aquele que é eleito. É aquele que gosta de Deus. É aquele que ama a Deus. É aquele que ama a palavra de Deus. É aquele que gosta de ver o cumprimento da palavra de Deus no seu dia. Senão você vai brigar com a Bíblia a vida inteira. Eu creio que os profetas da lei duraram até João, conforme diz a Bíblia. Mas depois de João tem profetas da graça, porque Jesus foi o primeiro, e depois nós temos os demais. E Jesus disse que viria profeta, e quem recebe profeta, Mateus 10:41, recebe galardão de profeta. Se você não quer profeta hoje, você não tem galardão de profeta. Você não é amigo de profeta. É isso. Quando você não é amigo de profeta, você é um aborrecedor do profeta. Você é um aborrecedor da mensagem do profeta. Não é isso? Agora, se você quer um galardão de profeta, você recebe um profeta como amigo. Amigo é aquele que te ensina o caminho. Amigo é aquele que te mostra a verdade. É isso. Jesus diz, já não vos chamo mais de servo, mas de amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe. Então, se você pode crer num profeta, você tem um profeta como amigo. Amigo. Profeta não é Deus não, meus irmãos. Mas você não pode ficar sem profeta. É a Bíblia que diz, Deus é quem diz, eu vou mandar apóstolo, vou mandar profetas, vou mandar evangelista, vou mandar pastores e mestres para vocês, para aperfeiçoar os santos. Santos são separados. Agora, se o meu irmão não é separado, se a minha irmã não é separada, não pode ser aperfeiçoado por essa mensagem. Mas se você é separado do pecado para Deus, essa mensagem veio exclusivamente para você. Me dá uma vontade de colocar essa mensagem dentro de você, eu esgoto. De vontade de colocar isso dentro de você. Mas eu só vou conseguir colocar no seu ouvido. E o Espírito Santo é quem vai fazer a obra, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, inclusive do pecado de não crer que tem profeta hoje. Só o Espírito Santo pode convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Meus irmãos, Deus os abençoe. Irmão Norivan, tem mais alguma coisa? Ou você tem mais algum complemento aí? O que você tem? Eu só estava pensando, pastor, talvez é difícil para as pessoas verem o ofício profético, porque nesse tempo Deus trabalha com o quintuplo de Efésios, né? Certo. Então parece que fica difícil ver que ali temos profetas. Temos profetas. Mas E Deus continua trabalhando com esse quíntuplo de Efésios aí, né? Deus não trabalha só com um, não. Deus precisa de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Precisamos. Aqui em 2 Coríntios, pastor, melhor dizendo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Eu creio que o senhor pode nos ajudar mais um pouquinho. Paulo falando, e a uns dois Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas. Deus mesmo que colocou a ordem aí. Aí vai ter doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. É depois que vem as outras coisas. Agora o povo, irmão Norivan, tem tomado mais a variedade de línguas do que as outras coisas que foi posto em primeiro lugar. Eles pegaram a variedade de línguas, e línguas estranhas, para colocar em primeiro lugar como evidência do batismo do Espírito Santo. E não existe nem isso na Bíblia, que quem não fala a língua não tem o Espírito Santo. A Bíblia mostra que em primeiro lugar Deus colocou apóstolos.
é aquele que estabelece uma igreja. Em segundo lugar, profeta. Sem profeta, o povo corrompe. É isto. E em terceiro, você vê, vem os doutores. Depois, milagres, governo e assim por diante. A igreja de Deus, ela tem tudo isso nela. Tudo isso está na igreja de Deus. Agora, se você colocar ali a doutrina do homem, não tem apóstolos, não tem profetas mais. Bom, São Paulo está dizendo que tem, como nós lemos em 1 Coríntios 12, verso 28, também está lá em Efésios 4:11. É a Bíblia Sagrada, e eu creio que nem eu nem vocês pode fugir da Bíblia. Nós precisamos da Bíblia para o nosso aperfeiçoamento. E esse quíntuplo de Efésios, irmão Norivan, é que vai aperfeiçoar os santos. A pessoa precisa pelo menos chegar na santificação para poder ser perfeito com o quíntuplo de Efésios. Pois não? Você tem mais alguma coisa? Não, a gente só lembra, né, que Deus não faz nada sem que primeiro revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Isso é uma verdade, né? Ele foi destruir o mundo antediluviano, irmão Norivan. Ele falou com Noé. Eu tenho que falar com Noé. Noé é meu profeta. Ele foi destruir Sodoma. Ele não tinha que falar com Ló. Ló não era profeta. Você lê Gênesis 18. Deus falou, eu vou destruir Sodoma. Eu não posso ocultar isso de Abraão. Ocultarei isso a Abraão? Gênesis 18. Por quê? Porque Abraão era o profeta. Ló não era. Ló é as denominações. Justo, com toda a justiça, mas estava dentro de Sodoma, preso dentro de Laodiceia, dentro da Sodoma. Mas o Abraão estava fora. Abraão é o chamado, é a igreja Abraão, que é o tirado, é o chamado fora. Fora de todo movimento, fora de todo personalismo, fora de toda doutrina, para Deus poder falar com Abraão. Então Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, diz, eu vou avisar Abraão. Aí depois Deus falou com Abraão, o Elohim ficou falando com Abraão, que é o ministério profético do sétimo anjo, falando com a noiva hoje, enquanto que os dois anjos desceram para Ló, que é Billy Graham e Oral Roberts, que desce para os pentecostais e a igreja nominal, para poder fazê-los saber que vai haver uma destruição. Mas eles não saem de lá. A mensagem de Oral Roberts e de Billy Graham não tira o povo de Laodiceia. A única mensagem que tira o povo, que faz a igreja, que é o chamado, os tirados. Você que estuda teologia sabe o que eu estou falando, certo? É os chamados, tirados, isso é a igreja. Foram os chamados. Isso é o Abraão. Esse foi o Elohim. É o ministério de Deus no sétimo anjo, tirando nós das denominações, tirando nós de Laodiceia e das denominações. Que tremenda mensagem. Deus não pode fazer coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos aos profetas, seus servos. E esta mensagem tem sido uma revelação tremenda. A minha irmã, o meu irmão, não pode ficar perdendo tempo aí na Sodoma não, viu, meus irmãos? Vocês deveriam saber, se vocês são filhos de Deus, Deus está falando com vocês. Esse programa é um auxílio, é a mão de Deus para te tirar de Sodoma, para te tirar da denominação. Você pode dizer, mas está muito bom. A mulher de Ló também achou muito bom a denominação. E ela, quando saiu, ela olhou para trás ainda e virou uma estátua de sal. Como muitos irmãos, saiu da denominação, veio para o batismo em nome de Jesus Cristo, depois olhou para trás, hoje eles são todos estátuas de sal. Que nem igualzinho a mulher de Ló. Igual a mulher de Ló. É o que tem acontecido. Mas você vai falar com eles, eles se tornaram, irmão, irmão Norivan, esses que tornaram uma estátua de sal, você vai falar com eles, eles não quer saber mais nada de profeta, não quer saber mais nada de batismo em nome de Jesus Cristo, eles não querem saber mais nada, porque tornaram uma estátua de sal, gente. Eles não entendem isso, eles não percebem o que aconteceu com ele. Mas vê se Abraão tornou estátua de sal, vê se mesmo Sara, naquela hora que não entendeu o anjo, quando o anjo diz, você vai ser pai, Abraão, Sara vai ter um filho seu, Sara riu. Mas ela não tornou estátua de sal, porque Abraão era o que ouvia Deus, e por causa de Abraão, Deus poupou a Sara. Por causa de Cristo, Deus poupou a mim e a você. E você tem que saber que por causa dessa mensagem do dia, se você aceita essa mensagem, ó Sara, minha irmã, meu irmão,
que está incluso nesta igreja do Senhor. Você pode até mesmo falhar, como Sara riu da promessa, mas ela concebeu. Você pode ter rido dessa mensagem, mas você concebe a mensagem, porque você tem ventre exclusivo para conceber a mensagem de Deus. O dogma não entra aí dentro, não entra dentro da Sara de Deus, não entra. A mensagem de Abimeleque não entra. Por quê? Porque Deus vai e não deixa. O anjo de Deus chegou lá e deu fome a Abimeleque. Diz: você não vai dormir de maneira alguma aí com essa mulher e ter relação com ela, porque ela é mulher do meu profeta. Se você é um filho de Deus, você não vai ficar aí grávido com a mensagem denominacional de Abimeleque. Não, um rei justo como era Abimeleque, mas não pôde engravidar Sara. Não importa quanta justiça tem as denominações, não pode engravidar a Sara de Deus, a igreja de Deus hoje. Não pode de maneira alguma, em nome de Jesus Cristo. A gente sabe que isso é verdade. Por quê? Porque só Abraão, só a mensagem do dia entra no ventre de Sara, ventre estéril para Abimeleque, ventre estéril até para Abraão, antes de chegar a visita do Elohim. Mas quando a visita de Elohim chegou, o ventre de Sara tornou-se fértil, teve semente, teve ovulação e recebeu a mensagem do anjo. Oh, isso daqui empolga minha alma. Outra vez, meu Deus do céu, empolga minha alma. Ver uma verdade dessa e o povo não ver. É Deus falando. É Deus ajudando a mim e a você com essa mensagem. Por que você não aceita? Por que você não recebe essa mensagem? Abra seu coração. Abra. Deixa Deus falar no seu coração nesse instante. Receba a mensagem de Deus hoje. E você receberá semente. Se você tem um coração que tem óvulo, que dá certo com a semente de Deus, você vai gerar aí dentro a palavra do dia. Mas senão você vai gerar a besta. 666, que é a doutrina da Santíssima Trindade. Você que não quer o batismo em nome de Jesus Cristo, você que rejeita um profeta hoje, fique sabendo, você pode continuar rejeitando, porque você já está marcado com a marca da besta. O seu coração abriu, o ventre da vida abriu aí no seu coração, foi para receber a mensagem da besta. E você não quer abrir o coração para receber a mensagem de Deus. É porque você já engravidou com a mensagem errada. Tem que gerar semente errada. Mas filhos de Deus, eleitos do Senhor, que têm recebido a mensagem do profeta de Deus nessa era, você vai ver. Essa semente não é de William Branham, essa semente é do Senhor dos Exércitos, é do Todo-Poderoso, é do Messias, que tem engravidado você com a palavra. E você diz: essa mensagem é verdade, eu vou correr para lá, eu vou ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou crer em profeta, conforme a Bíblia diz. Porque durou até João, profetas da lei, mas agora eu tenho profetas da graça. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem dado, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe. Quer ouçam, deixam de ouvir, pois são casa rebeldes. Hão de saber que houve no meio deles um profeta. Ezequiel 2:5.
pastor. Se alguém encontrar uma ovelha e chorando, chorando está, tão depressa anunciar ao pastor, em seus braços com muito amor, para o alto retiro levará. Ovelha triste, abatida, venha hoje receber perdão no lugar das suas feridas. Deus te dá